Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um sentimento que a gente tem muita dificuldade de lidar e que causa um desconforto na gente, que é a culpa. Primeiro, a gente precisa entender que a culpa, assim como a vergonha, não são sentimentos que nascem com a gente. São sentimentos que vêm muito da cultura e do meio que a gente está inserido. Então, por exemplo, na cultura oriental, eles têm uma visão muito mais de autorresponsabilidade do que da culpa em si, que é aquele sentimento de punição, que é aquele sentimento onde a gente não consegue aceitar as nossas imperfeições. Então, a gente fica com um chicotinho o tempo todo, nos punindo. E o arrependimento, que eu diria que é uma culpa saudável, ele vai gerar um desconforto, gente. E ele vai aparecer, por exemplo, quando a gente machucar alguém que a gente ama muito, ou quando a gente deixa de fazer uma tarefa que seria importante de ser feita. Ele é importante porque ele vai te levar ao desenvolvimento e uma atitude muito mais alinhada com a sua essência do que com o impulso. Então, por exemplo, ele vai te levar a pedir desculpas quando você machucou alguém, a reparar o erro, se for possível. Vão ter casos que nem possível vai ser de reparo, mas sem ficar se martirizando, se julgando por isso, mesmo que ele vá gerar o desconforto, o que é diferente da culpa. Só que me aguardem, gente, até o final do vídeo, porque aqui eu não vou falar que você não pode sentir culpa, que você não pode se auto-julgar ou se auto-punir. Eu vou mostrar a compreensão de si mesmo e o acolhimento dessas emoções. Eu tenho uma outra linha de pensamento. Então fica curioso para assistir esse vídeo até o final. Mas antes eu queria falar uma coisa, antes da gente entrar mais profundamente sobre a culpa, que é, em uma situação, a gente vai ter o que é a minha responsabilidade, a parcela de responsabilidade do outro e outras questões, em algumas situações, que são incontroláveis, como questões relacionadas à natureza, à chuva, ao universo, enfim. E é muito importante você estar consciente e avaliar qual é a sua responsabilidade e a parcela de responsabilidade do outro numa situação, para não cair em manipulação e para não pegar um peso, uma responsabilidade que não é sua. Gente, uma coisa muito importante. A minha parcela de responsabilidade, ela vai existir no arrependimento, que é aquela culpa saudável. A culpa, né, no sentido mais denso, mais distorcido, nem sempre a sua parcela de responsabilidade vai existir. Eu tenho uma professora de autoconhecimento, a Duda Rodrigues, que ela diz uma frase que eu amo muito, que ela diz assim: a culpa não significa que você está fazendo algo de errado, significa muitas vezes que você está quebrando um padrão. E essa frase ficou reverberando muito tempo, até eu passar por uma situação e conseguir entender que é realmente isso. Eu vou trazer um exemplo meu para explicar melhor para vocês. Então, antigamente eu tinha uma crença de que uma pessoa, para ela ser generosa, né, uma pessoa generosa era aquela pessoa generosa sem limites, porque era o que eu tinha aprendido, inclusive dentro da religião que eu tinha. Então, eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo, que é, enfim, eu emprestei uma coisa para uma pessoa e ela sujou, né? Tudo bem, natural, vai sujar aquilo que eu emprestei para ela, só que ela não limpou e deixou ali. Aí eu pedi para essa pessoa limpar, porque eu ia usar, e ela não limpou. Ela simplesmente, tipo, fez corpo mole. E aí eu já errei a partir daí, né? Porque já era para eu ter colocado limites ali naquele momento, só que era minha consciência na época. Eu vou relevar. Aí, de novo, né? Esqueci, eu ia usar, aí o negócio estava sujo. Enfim, a gente ficou nessa situação e eu comecei a sentir raiva. E a raiva, gente, eu ainda não vou falar sobre ela, mas ela é um sentimento totalmente natural. E quando ela é processada, é ela que te faz colocar os limites na sua vida. Ela que te faz te impulsionar, né? Ela te movimenta. Então a raiva ela é um sentimento que a gente acha feio, mas é muito importante. A gente acha feio porque muitas vezes a sombra da raiva ela é destrutiva. Mas quando a gente aprende a lidar com essa emoção e usar para tomar uma atitude, gente, ela é maravilhosa, mas enfim. E aí eu usei essa raiva e falei, então você não vai mais usar, pronto. Aí essa pessoa me pediu emprestado de novo, eu falei, não, você não vai mais usar, você não tá me respeitando. E além de tudo isso, gente, eu já tinha um histórico com essa pessoa que eu emprestava as coisas, muitas vezes ela quebrava, então sei lá, às vezes um carregador. E ao invés de ressarcir, ela nem ligava. Só que aí essa pessoa, quando eu parei de emprestar essas coisas que ela estragava, né? Não é que eu parei de emprestar tudo, mas aquilo que ela estava invadindo o meu limite, que ela não estava respeitando, essa pessoa começou a me chamar de egoísta.
e falar, enfim, começou a me taxar de um monte de coisa. E é direito dela essa pessoa me achar egoísta. O grande problema aqui é que eu comecei a me achar egoísta. Eu comecei a me sentir culpada. Só que não significava que eu estava fazendo algo de errado. Significava que eu estava quebrando uma crença minha. Uma crença do que é ser generosa. Antigamente, eu achava egoísmo essas pessoas que colocavam esses limites. Então, a partir do momento que eu começo a fazer um movimento diferente, é natural eu sentir culpa. Mas daí eu preciso muito firmar nos meus valores, em quem eu quero me tornar e o que eu acho que é certo, para não deixar esse sentimento me consumir. Então eu até, inclusive, eu me parabenizo quando eu faço essas atitudes, né? Às vezes eu até me dou um abraço assim, parabéns, Dri. Eu tô muito orgulhosa de você de ter tomado essa decisão, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes você vai achar egoísta, você vai desagradar, os outros vão te julgar, mas mesmo assim, eu tô fazendo algo alinhada com os meus valores. Eu não posso achar que os outros me devem respeito. Eu que preciso preservar aquilo que eu quero que seja respeitado. Sou eu que preciso colocar os meus limites e não esperar que os outros sejam perfeitos e me agradem a todo momento. Bom, se aprofundando ainda mais na culpa, eu disse que a culpa ela é um sentimento que ela é aprendido. Então, como que a gente pode ter aprendido esse sentimento? E, gente, essa parte é muito importante porque a gente vai precisar aprender a nos compreender. Essa autocompreensão, a autocompaixão, ela alivia muito o sentimento de culpa. Senão a gente começa a sentir culpa porque a gente está sentindo culpa. Então, meus amores, a culpa, ela vai vir muito do meio que a gente está inserido, como eu disse, da nossa escola, da nossa cultura, da nossa sociedade, dos nossos familiares, dos nossos cuidadores e por aí vai. Só que aqui eu vou trazer exemplos dos nossos cuidadores, porque quando a gente ainda é criança, a gente ainda está em fase de desenvolvimento, tudo que a gente aprende nessa fase molda muito a nossa personalidade, impacta muito a nossa vida. Então, se a culpa é aquele auto-julgamento quando a gente faz algo de errado, ou a gente fica se punindo por isso, é quando a gente não aceita as nossas imperfeições, a gente precisa ver quando a gente errava lá na nossa infância, o que acontecia com os nossos cuidadores? Como que eles tratavam as nossas imperfeições? O exemplo mais óbvio disso, gente, é quando uma criança erra, ela é criticada ou punida por isso. Ao invés de uma criança ser acolhida nas suas imperfeições, validada nas suas emoções e ser conduzida a uma ação saudável, né? Porque não é sobre ser permissivo, ela era julgada por isso, punida por isso, rotulada por isso, egoísta, preguiçosa, mal educado e por aí vai, gente. E quando a gente errar, a gente vai ter essa tendência a se rotular, a se julgar. Isso não é arrependimento. Arrependimento eu já expliquei aqui o que é. Isso é culpa. Se a gente está se rotulando, se a gente está se julgando por um erro nosso, a gente está sentindo a culpa. E isso é um estado de sofrimento. Só que não necessariamente uma criança é julgada ou punida quando ela erra. Muitas vezes ela sente só que o vínculo de conexão com seus cuidadores ele é perdido. Então ela entende que quando ela erra, ela perde a conexão com os pais. Ela não é mais amada ali naquele momento. Então isso pode desencadear dois comportamentos. O primeiro é que o sistema nervoso dessa criança vai entender que é perigoso errar. Porque quando ele erra, ele perde essa conexão com esses cuidadores. E isso, gente, é um alerta para uma criança. Porque uma criança precisa de conexão com seus cuidadores, porque ela não sobrevive sozinha. E se somar ao julgamento, a punição, pior ainda, gente, porque o estresse gerado para essa criança, o alerta vai ser ainda maior. Como, por exemplo, foi o meu caso, né? O meu caso, o preço que eu pagava quando eu errava era muito alto. Quando eu errava, virava uma explosão de raiva, né? Eu era agredida verbalmente, muitas vezes fisicamente. Então, meu corpo entendeu o quê? Que é perigoso errar, né? Ele vai se engatilhar todas as vezes agora que eu errar, porque no passado foi perigoso. Isso é o trauma, gente. E o trauma, ele fica no corpo, não na mente. Então, mesmo a minha mente entendendo que eu não estou correndo um perigo real, meu corpo acha que eu estou correndo um perigo real. E aí vai ter uma outra questão também. Eu vou tender a me tratar da forma como eu fui tratada. Porque é assim que eu aprendi. Se eu nunca aprendi a acolher as minhas imperfeições, se o que eu aprendi é não gostar delas, é punir elas, é julgar elas, como que eu posso esperar que eu não sinta culpa hoje? Entende que o aprender a se amar,
Aprender a amar suas imperfeições é algo que vai precisar ser reaprendido agora. Então vamos lá, independente da sua história, vamos supor que seus pais não te puniam quando você errava, mas essa conexão era perdida. Você entendia que você não era amado, então você estava desprotegido, porque uma criança, para sobreviver, ela precisa de vínculo com os pais. Então o que que vai acontecer quando você errar? Vai te engatilhar. E aí seu corpo vai entender que é perigoso errar. Então você pode ter uma tendência a evitar a sentir a culpa a todo custo. Eu já tive muito dessas tendências. O que acontece? Que é quando você inverte a história e joga toda a responsabilidade no outro. Mas isso, gente, é um mecanismo de autoproteção. Não é porque nós somos malvados, é porque o preço que a gente pagava quando a gente errava era alto. Aquilo já foi perigoso pra gente. Então o nosso ego tá aí para nos proteger de uma forma destrutiva, porque a gente não tá consciente dele. É importante, gente, agora no autoconhecimento, a gente entender que o ego, ele é um instinto primitivo de proteção quando ele se sente ameaçado. Então ele vai reagir de uma forma primitiva se ele está se sentindo ameaçado. Já a nossa essência ou nosso self é quem nós somos na nossa autenticidade, na nossa forma mais pura, sem esses moldes que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Então a gente pode se assemelhar como é uma criança. Uma criança, ela está muito conectada à essência dela, porque ela ainda não foi moldada. Então, meus amores, a nossa natureza, ela não é malvada. A nossa essência, ela é boa. Só que se nós estamos feridos, a gente vai ferir os outros também como uma forma de compensar aquela dor. Ou o ego, ele vai atacar, né? Ele vai ser reativo como forma de autodefesa, porque ele se sentiu ameaçado. E se ele se sentiu ameaçado, é porque no passado aquilo foi um perigo real para ele. E se agora não é mais um perigo real, como muitas das coisas que a gente vive hoje, que mesmo assim a gente é reativo, mas é porque de alguma forma isso está guardado no nosso corpo, está guardado no nosso mecanismo de defesa. Então, enquanto a gente não tornar consciente da nossa história e do nosso ego, ele que vai dominar as nossas ações, porque tudo isso fica no nosso sistema nervoso autônomo, que independe da nossa vontade. E eu vou trazer a parte científica um dia aqui, deixar um vídeo para quem se interessar. Mas saibam que o que eu tô falando não é achismo, tá? Isso é respaldado na ciência, na neurociência. E, gente, muito brevemente, só para voltar rapidinho na história da manipulação, só para não me perder, porque eu começo a falar, eu vou para um assunto, eu vou para outro, e aí eu me perco totalmente no tempo, gente. Então, muitas vezes, você não vai ser aquela pessoa que vai inverter 100% a história. Você vai ser aquela pessoa que alguém, sei lá, falou, ai, me senti destratada, ofendida ou agredida por você. Você vai pedir desculpas, mas é aquela desculpas assim, me desculpa, mas eu fiz isso porque você fez tal coisa. Você ainda está jogando a responsabilidade das suas ações no outro. Sendo que, se você destrata alguém, se você, né, trata o outro mal, se você xinga alguém, se você bate em alguém, gente, a responsabilidade dessas ações é inteiramente sua. Claro, gente, a não ser que você bata em alguém para autodefesa real, daí é totalmente legítimo, né? Aqui eu não tô falando nesses pontos. Mas nesse caso, não adianta você querer dividir sua parcela de responsabilidade. Você vai precisar se desculpar sem se justificar. E aí, paralelamente nesse diálogo, discussão ou briga, é claro que você também vai pontuar os pontos onde você se sentiu desconfortável, onde muitas vezes o outro, se é responsabilidade do outro, ele vai sim precisar assumir e também se desculpar, tá? Mas a gente vai ter que entender muito qual é a minha parcela de responsabilidade e qual é a do outro. Porque senão a gente fica nesse mecanismo de tentar evitar sentir a culpa e a gente acaba, né, que tá sendo um pouco tóxico. E eu ainda vou querer trazer muito para vocês, ou em um curso, porque ainda quero fazer cursos, essa é a minha ideia, sobre diálogos conscientes e uma comunicação não violenta, né? Como a gente pode dialogar com os outros sem entrar numa briga, sem destratar o outro, né? Onde a gente possa ter os nossos limites respeitados e também respeitar os limites dos outros. E aí, gente, sem falar sobre essa questão de trauma, de mecanismo de sobrevivência, de autoproteção, vocês não vão concordar num ponto comigo, mesmo que vocês não acreditem nessa história, sem antes da informação, né? Porque eu ainda não trouxe o embasamento disso, que vocês vão tender a se tratar da forma como vocês foram tratados. Então, se te taxavam de algo quando você errava, você não acha que quando você errar, você também não vai tender a se taxar? Se te puniam quando você errava, você também não vai tender a querer se punir? Se uma pessoa expressava muita raiva, assim, com uma vontade até de te agredir, mesmo que ela não te agredia, porque
Porque quando uma pessoa tá sentindo raiva de você, você sabe que ela tá, às vezes, querendo ir pra cima. Você não vai tender a também a querer se machucar, né? Ou a ter raiva de si quando erra. E digo mais, a forma como você foi tratada é a forma como você vai tender a se tratar e a forma como você vai tratar os outros. Se você tende a se criticar muito, né, porque você foi muito criticada, e mesmo que você não se rotule, assim, não são vozinhas te criticando, mas é como você se sente, sabe, em relação a você mesmo, é a sua tendência a ficar criticando os outros também. E aí, gente, para mim essa é a minha filosofia de vida. É por isso que a gente vive na cultura do cancelamento. Tudo isso, gente, é um espelhamento. Porque a gente só está inconsciente das nossas feridas, das nossas sombras, das nossas dores. Então, gente, esse trabalho de autocompaixão, de autocompreensão, de aceitar suas imperfeições, você não vai mudar só você. Você vai mudar o seu entorno. E aqui, gente, o que eu tô falando não é para agora a gente querer culpabilizar os nossos pais. Vamos sair um pouquinho dessa ideia de culpabilização e para uma ideia de autorresponsabilização. Agora é minha responsabilidade transformar minhas atitudes. Agora a forma como eu vou me tratar é responsabilidade minha, porque eu sou adulta. Isso não tira a responsabilidade de um pai enquanto o filho é uma criança, e realmente tem a parcela de responsabilidade dele. Mas agora é minha responsabilidade. E se for para realmente culpar alguém, meus pais eles vão me dar aquilo que eles receberam. A forma como eles me tratam é a forma como eles foram tratados, e assim sucessivamente. Então, se você quiser culpar alguém, você vai ter que culpar, sei lá, os primatas, né? Os primeiros homens, os homens da caverna, porque isso já é uma questão estrutural, gente. Isso já está intrínseco à nossa cultura e à nossa sociedade. Então, eu vou trazer aqui um cenário saudável para vocês, como um exemplo, para vocês entenderem o que seria, então, ser acolhido nas suas imperfeições. Então, vamos imaginar que um filho chega em casa contando para um cuidador seu algum conflito que ele teve com seu amigo na escola. Então, ele pode dizer: filho, é natural você sentir o que você sentiu. Eu também não me sentiria bem nessa situação, né? Isso não foi legal. Então, o primeiro passo é você validar a emoção das outras pessoas. Isso, gente, não é só para criança, isso é para qualquer pessoa, tá? Porque se você já chega mostrando que ela é inadequada, que o que ela fez já está errado logo de cara, você está invalidando ela. Então, ela vai ter uma tendência a não se acolher também. E se essa criança ela está em aprendizado, ela está em desenvolvimento, primeiro ela precisa entender que o que ela sentiu não é errado. Mas ele pode falar, né? Mas a gente pode se expressar de uma outra forma, de que o outro também não se sinta destratado. Ele pode até, né, falar: você gostaria de ser tratado dessa forma? E dependendo da emoção, né, que a criança sentiu, ela vai ter que ser conduzida para expressar aquela emoção em casa de uma forma saudável. E dependendo da idade, o pai que vai ter que ir lá junto para colocar o limite, enfim, conversar com a professora, enfim. Então é muito importante que essa criança, ela não perca esse vínculo com esse cuidador quando ela erra. Ela vai precisar se sentir amada e acolhida mesmo assim. E claro, gente, conduzida a uma ação, né, com consciência, senão a gente não está educando, a gente está sendo permissivo. Mas, gente, como as possibilidades são infinitas dessa dificuldade de nos aceitar imperfeitos, de saber como acolher as nossas imperfeições, também pode vir de, por exemplo, de uma criança que teve pais muito agradadores. Então, vamos supor que nessa situação, os pais veem o filho, sei lá, contando uma história que ele está fazendo bullying com alguém, ou destratou o outro nitidamente. Só que ele vai ter um medo de desagradar o outro, de confrontar o filho, não confrontar, de discordar do filho, porque daí ele não quer ser menos amado por isso. Também é uma resposta de sobrevivência, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas aí ele coloca o filho, né, numa redoma de vidro. Esse filho fica intocável. E aí o filho, ele vai achar que ele não erra nunca, que ele é perfeito. E o que isso vai acontecer mais tarde quando ele errar? Ele não vai saber lidar com isso. Como assim eu tô errando? Porque ele primeiro achou que ele não errava, né? Ele nunca saiu desse pedestal. E segundo, e quando eu erro, o que eu faço? Enfim, gente, eu trouxe aqui algumas das possibilidades que podem ser a causa, mas são tantas e muitas outras que eu nem sei todas as dinâmicas que podem causar culpa. É, né, outros exemplos que eu não consigo nem citar aqui, mas tá, Adri, você falou. Então, como que eu lido com a culpa quando esse sentimento vier? Eu já entendi que eu não sou defeituosa por isso, existe uma razão de ser, eu não sou fraca, né? Ai, é porque eu tenho autoestima baixa, porque eu tenho autoestima baixa. Não. É que a gente não foi aprendido a aceitar as nossas imperfeições
e agora a gente vai precisar aprender. Mas aí, gente, isso vai ter que ser um papo para o próximo vídeo, que eu vou fazer uma continuação do como, então, a gente lida com a culpa. E esse como, gente, eu vou sair do óbvio. Eu não vou ficar falando para vocês que vocês não podem sentir. Não é sobre controlar as emoções, é sobre regular as emoções. O que eu acredito é que a gente precisa criar um espaço para que todas as emoções existam, para que elas se expressem, para a gente poder conversar com essas emoções, entender o porquê elas estão aí. Lembra que eu falei, acho que no meu primeiro vídeo, que é sobre transmutação, transformar chumbo em ouro? Não tem como a gente transmutar uma emoção se a gente não quer entrar em contato com ela. Então, gente, eu te espero muito até o próximo vídeo, porque eu tenho um desejo enorme para agora te ensinar a te tratar, a te olhar, a te compreender, a te amar como você verdadeiramente merece. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.